E Conexão Jornalismo volta a fazer transmissões ao vivo e vamos falar ainda sobre a questão dos jornalistas do Rio de Janeiro. Um assunto importante, um assunto que diz respeito a muita gente, quem gosta da comunicação, quem precisa, quem respeita, entende a importância da comunicação. A gente vai falar hoje, conversar hoje com a professora Silvia Moretson, professora da UF e também presidente do Conselho de Ética dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Ela que tem tido a participação ativa nesse processo de crise que envolve os jornalistas profissionais do Rio de Janeiro. E também com Álvaro Miranda, jornalista, um grande jornalista, amigo. A gente continua agora, tem um pequeno problema na internet, mas já está tudo certo, e a Silvia então continua falando com a gente sobre o momento que você observou a nota da BI e resolveu então se manifestar. Sim, pois é, eu resolvi me manifestar aí, como sempre eu falei, né, em meu nome pessoal, porque eu achei que era necessário intervir, porque havia mentiras muito evidentes naquele primeiro parágrafo. No restante não, eram outras considerações, mas a abertura da nota tinha três elementos ali muito flagrantemente falsos, né? E flagrantemente falsos que já tinham sido ditos publicamente que eram falsos, né? Apesar de tanta polêmica que tinham causado, que era justamente aquela situação de que naquela reunião do dia 25 de julho, né, em que os parentes de ativistas e os próprios ativistas que tinham sido soltos na véspera, né, participaram, né, de uma coletiva, e essa coletiva resultou naquele conflito todo, inclusive cantando palavras de ordem, que em princípio seriam palavras de ordem comuns nas manifestações, mas que claro que tinham um endereço certo ali, né, vocês vão nos pagar, etc., né, começou-se a divulgar uma versão, que depois foi desmentida, de que os jornalistas tinham sido expulsos, né, do sindicato, coisa que não foi verdade, e foi eu mesmo apurei isso, né, com pessoas que participaram dessa coletiva, e a informação era exatamente essa. Não, nós fomos ofendidos, etc., fomos intimidados, mas ninguém foi expulso, ninguém se sentiu intimidado a ponto de ter que sair, né, ou ser constrangido a sair. Saíram na hora que acharam que deveriam sair e tal, mas reiteraram que foi realmente um absurdo, que aquilo ali não deveria ter acontecido e tal. Mas, enfim, você se ater aos fatos é uma coisa elementar, né, que você tem que fazer. Então, assim, a primeira coisa era de que não houve essa expulsão, a nota da BI falava que havia, né, que os jornalistas tinham sido expulsos, que o sindicato não tinha em momento nenhum intercedido em favor dos jornalistas que estavam sendo ofendidos ali, o que era flagrantemente falso, inclusive pelas próprias matérias que saíram da televisão, não é? E que, para finalizar, aquela militante, a mais famosa militante, né, a Sininho, teria, entre outras coisas, dito que os jornalistas eram carniceiros. E, de fato, ela disse isso, mas meses atrás, foi exatamente no período, né, na sequência da morte do Santiago, quando aqueles dois rapazes foram presos e tal. Então, assim, a mudança de contexto, você forçar uma barra, exagerar na dose, justamente para fazer o diabo mais feio do que parece, foi uma coisa realmente muito desagradável, muito negativa, promovida por jornalistas experientes, né, escolados, que estão no comando de uma entidade que está vivendo uma crise flagrante também, que todo mundo sabe. Enfim, eu achei que era necessário intervir exatamente porque aquela nota tinha o endereço certo, né? Ela é publicada exatamente no dia da reunião, que seria à noite, e essa reunião estaria potencialmente, né, explosiva, né? Então, mais um elemento tal. Eu resolvi intervir nesse sentido. É claro que houve um monte de entendimentos errados em relação ao que eu fiz, que tentaram confundir dizendo que eu estava criticando o movimento, quando absolutamente não era verdade, tentaram dizer que eu não poderia me manifestar porque, como membro da Comissão de Ética, e eu dizendo desde o início, estou me manifestando em meu nome próprio e tal, e mais, a Comissão de Ética já tinha avaliado e já estava com um documento para ser lido nessa própria reunião, que não, de fato, acabou não sendo nem lido porque a reunião foi adiada, mas que, enfim, ela seria lido na reunião de quinta-feira, que também acabou não sendo divulgado naquele momento por causa da polêmica toda que se criou e tudo, e acabou sendo publicado no dia seguinte. Nós não tínhamos, não fomos em momento nenhum provocados formalmente, né? Não houve uma manifestação, né, de um pedido de apuração ou de denúncia qualquer,
mas o próprio manifesto que foi divulgado e que estava recolhendo uma série de assinaturas apontava como uma das justificativas fundamentais para defender a destituição da diretoria o fato de que a diretoria teria descumprido determinados artigos do Código de Ética. Então a gente achou que, obviamente, a gente não poderia desconhecer o que estava acontecendo, ficar esperando ser provocado. Regimentalmente a gente tem essa possibilidade de agir, de se antecipar diante de alguma coisa que seja muito flagrante, e a gente achou que era o momento de chamar a diretoria, e fizemos isso formalmente, pedimos uma reunião com a diretoria do sindicato. Antes disso mesmo, eu pessoalmente fui apurar o famoso outro lado, né? Ou seja, não ia ficar só com a palavra da Paula e dos demais membros da diretoria, porque, enfim, seria também uma apuração precária isso, né? E a gente teve uma visão ali, uma capacidade de perceber o que tinha acontecido naquele momento, né, naquela reunião, e que transbordou, né, que derivou para essa contestação toda, de maneira a fazer um relatório consistente, como de fato foi o que acabou sendo apresentado, acabou sendo divulgado. Ou seja, a gente conclui que realmente aquela reunião foi um erro, que o sindicato errou além daquilo pelo fato de não ter condenado com a mesma ênfase as agressões que os jornalistas sofrem quando recorrentemente, né, são agredidos por manifestantes, embora condenem com muita ênfase as agressões promovidas pela polícia, evidentemente considerando que, claro, a maior parte das agressões é feita realmente pela polícia, mas isso você não está contabilizando, né? Então é mais importante você criticar a polícia do que os manifestantes. A violência tem que ser combatida. Então a gente interfere com esse argumento, mas ao mesmo tempo a gente diz, olha, não há motivo, o sindicato o tempo todo pode não ter reagido da forma adequada, mas não deixou de reagir, ou seja, não descumpriu em momento nenhum o Código de Ética que diz que o jornalista tem que defender a categoria e tal, né? Enfim, defendeu, né? Não pode ser acusado disso. Então, a gente tentou demonstrar que a gente agiu como deveria, né? Se antecipou, inclusive, a qualquer provocação, né? Qualquer forma de demanda, né? Que as pessoas que estão liderando esse movimento pudessem fazer, no sentido, inclusive, também de apaziguar, e eu acho que essa é uma coisa importante para se dizer em relação à Comissão de Ética. Eu, inclusive, fui membro da primeira Comissão de Ética, em 1987, quando a primeira comissão foi instalada, e tenho essa memória muito viva, né, que é o fato de que é uma entidade muito, né, que lida com questões muito delicadas, porque, afinal de contas, você está assim, constrangido a julgar um colega, de alguma maneira, né, um colega de profissão, é a sua função, então, portanto, é um problema que, inevitavelmente, vai ter que ser enfrentado. E a questão é que a comissão é tradicionalmente vista como um tribunal de inquisição, o que é um absurdo, porque, né, eu me lembro muito bem, quando nós tomamos posse em 87, a Beth Costa era presidente do sindicato, e no ato da nossa posse, ela entregou uma carta que tinha sido enviada a ela, recém-eleita também, de um jornalista que tinha votado nela, e dizendo como é que ela abrigava na diretoria do sindicato um tribunal de inquisição. E a gente, nem começamos, nem falamos nada, e já imediatamente estamos botando contra a parede. Aí, nós, inclusive, naquele momento, decidimos que a nossa melhor possibilidade de atuar era no sentido de promover debates, tanto que a gente começou a bolar ali mesmo, naquele momento, uma edição de um livro, que foi um livro que teve muito sucesso na época, mas infelizmente não foi reeditado. Aliás, uma das nossas tarefas atuais é reeditar esse livro aí online, né, disponibilizar em PDF para ele estar acessível, que se chama Jornalistas para Quê? Os Profissionais Diante da Ética, no qual a gente relata uma série de casos de falta de ética, assim, comprovada, inclusive, o ponto culminante é o caso Proconsult, que na época era mais ou menos recente, né, e que provocou também, até uma questão interessante a se trazer, né, provocou uma grande crise entre jornalistas da TV Globo na época e os sindicatos. Até por isso mesmo, né, porque estavam sendo agredidos enfim, não são os manifestantes de hoje, mas, enfim, eram as pessoas que, em princípio, votariam a favor do Brizola. O Brizola estava flagrantemente sendo prejudicado pela TV Globo, e no momento da apuração ali, essa história é mais ou menos conhecida, né, a TV Globo, as organizações Globo de uma forma geral, estavam priorizando a apuração lenta, né, apenas divulgando os números oficiais, enquanto que a Rádio JB lançava
as prévias já antecipando, né, o que seria o resultado final, porque estava com os resultados vindo direto dos mapas eleitorais antes da confirmação, que era o que tradicionalmente se fazia, né? Agora, por que a TV Globo estava fazendo isso? Né? Porque depois se descobriu, né, que há todo um processo de recontagem, de modificação dos votos brancos para os votos pró-Moreira, né? E de uma tal maneira que a TV Globo, no caso aí, entraria como uma forma de mostrar ao público que, olha, toda aquela explosão do Brizola na reta final acabou não resultando porque, de fato, veja bem o que aconteceu, né? Você vem só com a informação oficial e, nesse meio tempo, dá tempo para se fabricar. Claro que nós estamos falando de um tempo pré-histórico que não havia, né, votação eletrônica, porque já não daria, né, nesse caso, não daria tempo para fazer esse processo. Mas, enfim, tudo isso está relatado no nosso livro, né? Foi um livro muito importante e tal, e fala, inclusive, dessa crise que ocorreu. Então, assim, a nossa preocupação o tempo todo é levantar o debate, é levantar questões, tentar trazer as pessoas para discutir. Obviamente que a gente vai apreciar os casos que chegarem para nós, havendo denúncias e tal, a gente vai apreciar em função da nossa obrigação, efetivamente. Mas, enfim, foi nesse sentido, inclusive, que a gente tentou agir nesse caso. E acho que a gente, enfim, o nosso relatório, eu acho que não foi contestado. Quer dizer, mesmo para as pessoas que até acharam, talvez, né, tenham pensado que a nossa comissão, apesar de formalmente autônoma, ela seria, de fato, subordinada à diretoria, eu acho que ficou claro que não é bem assim. Foi isso. Né? Perfeito. Bom, Álvaro, você acompanhou, logicamente a gente viu pela tua manifestação, você acompanhou esse processo, esse momento, que é um momento muito particular, vamos dizer, da nossa categoria no Rio de Janeiro. Como é que você viu isso e você faria um paralelo até no período anterior que você trabalhou, das gerações, que você viu acontecer agora, nesse momento do Rio, do sindicato? Pois é, Fábio, queria agradecer o convite aqui, a participação no programa. Né? Eu acho que sobre o episódio em si, a Silvia já falou praticamente tudo, né? E, particularmente, eu achei um dos episódios mais lamentáveis dos últimos tempos, né, ocorrido entre os jornalistas, né, de um grupo de jornalistas pedir o afastamento da diretoria antes do término do mandato. Eu achei isso de um viés extremamente autoritário, assustador, porque amanhã ou depois alguém vai querer processar outro jornalista por divergência de opinião, vai querer implementar um processo de ética simplesmente por divergência de opinião ou de encaminhamento de determinadas ações políticas, né? Mas é interessante que eu acho que esse episódio ele está dentro de um contexto maior de crise do jornalismo, que não é uma crise, eu diria, de fatores endógenos de dentro do jornalismo, mas do ambiente comunicacional que a gente está vivendo hoje, né? Onde nós temos, além da grande imprensa tradicional, nós temos outras fontes agora surgindo cada vez mais com as novas tecnologias, né? E é interessante, e uma das questões graves que eu identifico aí, Fábio, é o seguinte: a divisão, a fragmentação da categoria, conforme eu escrevi no artigo publicado no Dia, né? Então, inclusive, tem jornalistas que defendem aí a criação de sindicato para assessor de imprensa e sindicato de jornalistas. Isso é uma coisa extremamente perigosa e extremamente lamentável também, né? E agora, ontem acabou em São Paulo o congresso da Associação Nacional de Jornais. Você vê que os empresários eles estão unidos, né, nas suas ações, né? E você vê que tem jornalistas aí divididos com esse tipo de movimento, né, dividindo mais ainda os jornalistas. Né? Por que você acha que não deve ter esse desmembramento? Ou seja, o profissional de redação ele deve permanecer no mesmo sindicato? Eu acho que todos nós somos jornalistas, trabalhando em situações diferentes, aqui ou lá, em determinados momentos diferentes da vida. Hoje nós estamos numa redação de jornal, amanhã nós vamos estar em assessoria de imprensa, depois da assessoria de imprensa nós vamos estar trabalhando de novo numa televisão, numa emissora de rádio, ou então num site, numa outra situação, desenvolvendo atividades ligadas ao jornalismo de uma forma direta ou indireta. Mesmo o trabalho de assessor, quer dizer, veja você, né? Quem vai ter autoridade para definir critérios do que é
uma atividade jornalística. Onde ela começa e onde ela se encerra. Exatamente. Porque mesmo numa assessoria de imprensa, você pode fazer atividade jornalística, entendeu? Mesmo não estando num jornal diário, numa emissora de rádio ou televisão. Né? Interessante porque ainda há pouco a gente estava conversando sobre a greve que teve no início da década, no final da década de 80, né? Se a gente for verificar, essa crise que eu me refiro, ela tem mais ou menos quase mais de 20 anos. Não é bem uma crise, mas uma reconfiguração do jornalismo, eu diria, né, nesse novo ambiente comunicacional. Né? Até porque, se nós formos fazer um levantamento no país, a quantidade de jornalistas trabalhando em assessoria de imprensa ou em outras situações, comparado com jornalistas trabalhando nas redações de emissoras de rádio, televisão, jornal. Na grande imprensa é uma minoria, se você for fazer um levantamento. O próprio sindicato, uma época atrás, alguns anos, fez esse levantamento, parece que tinha 90 mil jornalistas no país. A grande maioria trabalhando fora das redações do jornal. Mas eu não estou defendendo essa dicotomia, né? Quer dizer, essa dicotomia, quem defende, até porque nós, na condição de jornalistas, como jornalistas, na condição de assessores de imprensa, se nós faltarmos com a ética, o sindicato também vai poder empreender alguma ação, algum tipo de procedimento para chamar a nossa responsabilidade, eu diria. Né? Mas, enfim, eu queria dizer que eu achei um episódio lamentável, sobretudo por essa tendência autoritária de querer interromper um processo de normalidade que nós estamos vivendo da condução da administração de uma entidade sindical, que é o sindicato aqui do Rio de Janeiro. O argumento que, na verdade, existe até um grupo, que é o grupo chamado Grupo 900, né, que são 900 pessoas que signatárias de um pedido para o sindicato primeiro renunciasse, enfim, que não está satisfeito com a gestão do sindicato do Rio de Janeiro. Mas ali fica claro que o argumento principal é a maneira como o sindicato se posicionou na época das manifestações e quando os ativistas agrediam jornalistas e PMs também, mas o sindicato não teria agido com o mesmo rigor na época, quando a agressão partia dos ativistas, então teria sido mais brando. Bom, a Silvia acabou de falar aqui para a gente, mostrar para a gente que a partir do estudo e levantamento que ela fez, havia sim talvez uma maneira, talvez não, havia sim uma maneira diferenciada de lidar com as situações que são idênticas, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, não deixou de falar, não deixou de cobrar, não deixou de reclamar, não deixou de criticar aquele comportamento. Então, não se configuraria numa questão ética, não haveria uma infração da ética do jornalista ou do próprio sindicato. E aí, a gente fica perguntando, e eu não sei se a Silvia saberia me responder isso, Silvia. Então, qual é o outro argumento? O que mais estaria por trás, quer dizer, considerando, então, a legitimidade do resultado dessa comissão, dessa investigação, o que mais poderia estar por trás desse pedido, dessa insatisfação que eu não consigo enxergar, sinceramente? Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, eu concordo com isso, eu acho que não faz muito sentido, bom, estou apenas confirmando aquilo que nós mesmos publicamos como Comissão de Ética, né? Mas que não identificamos nada que fosse tão grave, mas assim, se houvesse alguma coisa grave, né, como houve no passado mais ou menos recente, a história lá da destituição da diretoria, porque estava agindo de uma maneira fraudulenta, ou seja, não é assim, genericamente a gente não pode dizer assim, foi democraticamente eleito, até porque justamente o que essas pessoas que estão liderando esse movimento estão dizendo é justamente isso, né, de que pode ser legitimamente eleito e depois, mais ou menos como o Collor, né, foi legitimamente eleito e aí entra num processo. Né, é normal, são prerrogativas que existem e tal. O problema é você ter sustentação para isso. Não me parece que haja essa sustentação. O que está por trás, eu posso imaginar assim, francamente eu acho, a minha avaliação aí, pessoal, por favor, atenção, minha avaliação pessoal, não é da Comissão de Ética, é que, como eu acompanhei esse processo desde a eleição, desde o período eleitoral até a vitória da chapa, que está agora na direção do sindicato, acho que há um problema anterior mesmo à posse, que foi quando a diretoria anterior lançou uma nota em protesto contra as agressões promovidas por esses grupos que promoviam violência, etc., os black blocs e tal, e chamou de grupelhos fascistas, né? E isso criou
um conflito ali com o pessoal que estava assumindo, exatamente porque boa parte da diretoria é vinculada aos movimentos sociais e tal, e aí, a meu ver equivocadamente, porque uma coisa são movimentos sociais, outra coisa são deslizes que ocorrem e que resultam em outra coisa. Até eu acho que o Jânio de Freitas, por exemplo, publicou muito bem, quando tratou desse assunto, há coisa de umas 3 semanas, ele falou que, porque a palavra de ordem é essa, né? Protestar não é crime. De fato, protestar não é crime, mas pode ser crime se você comete crimes. Então, quer dizer, aí vamos discutir a questão do crime. O que é crime? Aí a velha questão da criminologia. Corroborando até o que você está falando, eu me lembro até na eleição, no processo de eleição do sindicato da atual diretoria, me lembro bem que alguns colegas criticaram a chapa, que foi vencedora, a final vencedora, dizendo que essa chapa era composta por pessoas que tendiam a fazer a desenvolver um aparelhamento político do sindicato, porque eram pessoas que tinham sido assessoras de parlamentares, né? E inclusive tem na diretoria pessoas que estão licenciadas, claro. E que eu me pergunto, gente, isso quer dizer que o jornalista ele não pode se filiar a partido político? O jornalista não pode ser assessor de um parlamentar? Então, eu me lembro na época, quer dizer, somando esses aspectos que você está colocando, tinha também essa crítica, que alguns se opunham à chapa que acabou vencendo, porque acusando a chapa de querer aparelhar politicamente o sindicato, o que me parece um argumento bastante, acho meio imaturo, porque parece coisa de movimento estudantil, né? Não, o movimento estudantil não pode ter partido político participando. Tem grandes jornalistas que serviram a Gustavo, ao governo. Carlos Boechat foi secretário do Moreira Franco. Ninguém tem dúvida. Eu só queria botar um ponto. Eu acho que o sindicato ele pode ter cometido um erro, então uma forma não muito prudente na condução das ações em relação aos manifestantes. Porém, não foi só o sindicato. A própria cobertura dos meios de comunicação, quando lá atrás, nas manifestações de junho do ano passado, muitos setores da sociedade não sabiam o que estava acontecendo, apesar de ter tido origem lá no movimento Passe Livre, as grandes manifestações que tomaram conta das ruas das várias capitais do país, né? E que depois muitas foram degringolando. E muitos atos, muitas manifestações não tinham um propósito. Eu me lembro que numa emissora, não vou citar a emissora aqui, então, a apresentadora falou assim, não, porque alguns badeneiros estão querendo estragar o movimento, que na verdade não era movimento, era uma movimentação de multidão na rua. Não existia movimento. O movimento se pressupõe que alguma coisa, alguma ação de protesto, né? Visando uma meta, e na verdade depois do início das manifestações lá com o movimento Passe Livre, que muitas foram degringolando, e na minha opinião degringolou muito mesmo, a ponto de se esvaziar e não se saber o que se... Muitos caras atônitos, cientistas políticos, jornalistas, não souberam identificar o que estava acontecendo e o que estava por trás daquilo, né? Uma apresentadora de televisão chegou a usar a palavra movimento. Na verdade não era movimento nenhum. Era uma movimentação nas ruas, de quebra-quebra, gente quebrando banco, concessionária de carro, ponto de ônibus, coisas totalmente sem propósito. Então, os próprios meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, também não souberam como lidar com como dominar, como interpretar, exatamente, como interpretar isso. Eu acho que inclusive na diferenciação da violência praticada pelos policiais. Sim. E também pelos manifestantes. Então, e quem eram manifestantes então, se o sindicato cometeu algum equívoco de encaminhamento, de posicionamento, de discurso, sabe? Não foi só o sindicato. Vários outros setores, inclusive não tem dúvida. O que eu estou só tentando fazer esse histórico para dizer assim, o que estaria por trás, né? Eu acho que a coisa vem de longe, acho que tem complicadores ao longo do processo, por exemplo, aquela agressão que o Júlio Molica sofreu no 7 de setembro, foi muito flagrante a intervenção do rapaz que estava ali pela mídia ninja e falava, tem um ninja aqui da Globo News falando e tal, e aí alertou o pessoal para que houvesse o cerco, e se não fosse a intervenção de outras pessoas ali, ele poderia ter sido
não vou dizer linchado, porque também talvez seja um exagero, mas ele seguramente teria sofrido uma violência bastante séria. Enfim, aquilo ali foi marcante, né? Então, assim, e mais interessante, né? Eu estava acompanhando essa cobertura e o Júlio é um cara assim que fez uma... Você pode criticar outros repórteres ou determinada edição, etc., mas assim, ele em particular foi um cara que estava o tempo todo falando de tudo que estava acontecendo com a maior isenção possível, falava da violência. Ele, inclusive, tinha sofrido antes o gás lacrimogêneo, bombas ali e tal, tinha que parar de filmar porque estava sufocado ali, enfim, levou da polícia e logo depois leva gratuitamente, uma coisa que já estava assim, a manifestação se dispersando ali naquela altura da estátua lá do Zumbi e tal. Enfim, é uma coisa... E aí, quer dizer, as coisas vão se complicando até que tem o ponto crucial, que é a morte de Santiago. Inclusive, aí realmente há uma dúvida, eu me lembro que eu estava acompanhando isso na internet, né? Eu virei militante de Facebook desde junho do ano passado, é uma coisa complicadíssima, dá um trabalho danado, que você fica tendo que estar alerta a vários lugares, né? De onde é que as coisas estão vindo, se aquilo ali é um boato, o que é. Realmente ali estava naquela pilha toda, porque ao longo dessas manifestações todas tinha isso que você estava falando, nessa indefinição, quem era manifestante, quem era P2, quem era provocador, o que é o cara mascarado, você não sabe quem é, então de repente é um garoto indignado, ou pode ser um miliciano, sei lá, enfim, tinha uns caras carecas, parrudões assim, meio skinhead, enfim, tinha de tudo ali. Né? E a rigor, e isso, só um parênteses aqui, como é que a mídia não tratou disso? Porque, em parte, tinha que condenar, e até inicialmente estava condenando e pedindo, lembra basicamente o que aconteceu, que foi o transbordamento disso tudo, foi em São Paulo, quando o Estadão e a Folha pediram ordem na cidade, né? Que a polícia agisse como deveria, e a polícia agiu como muito mais do que deveria, saiu atirando, e aí a manifestação que era para refluir, ela acabou ganhando uma outra dimensão, porque as pessoas começaram a se manifestar pelo direito de manifestação, né? Foram à rua para confrontar, dizendo, não posso ficar na rua, agora mesmo é que eu fico, e aí foi aquela confusão. Aí tentou-se fazer uma alteração, a própria orientação da mídia, de uma forma geral, a Veja, em particular, fez lá uma capa bastante significativa com a bandeira do Brasil, lá uma pessoa, né, um jovem enrolado na bandeira do Brasil, assim, agora, primeiro é o transporte, agora qual é a outra pauta? Corrupção, não sei o que, ou seja, tentando pautar, né? E aí fica naquela indefinição, porque um pouco é confrontar o governo e estabelecer ali um clima, né, favorecer um clima de instabilidade para que o governo fique contra a parede, e ao mesmo tempo é uma situação muito complicada porque você transforma a cidade num caos, as cidades, no caso, na época, né, porque eram praticamente as grandes cidades todas envolvidas, aliás, pequenas cidades também, e é uma situação terrível, né, porque assim, as pessoas têm o direito de protestar e protestam pelos mais variados motivos, e não ficou absolutamente claro, né, como é que isso, né, o que exatamente detonou, quer dizer, o que detonou se sabe, que é o movimento Passe Livre ali, mas por que isso se espalhou dessa maneira e junta gente absolutamente da extrema esquerda, da extrema direita, tudo numa mesma manifestação, Silvia, não existe, voltando, né? Será que posso fazer uma pergunta para ela? Mas eu queria saber a sua opinião, Silvia, você que é professor, lida com os futuros jornalistas, alunos, né, lá da universidade, como é que você vê porque essa é uma preocupação desse episódio todo que está acontecendo nesse momento, Fábio? O que me preocupa é essa divisão, o que está acontecendo com a categoria, se é que a gente pode falar em termos de categoria do jornalista, né? Você vê o movimento sindical, nos últimos 20 anos, com o receituário neoliberal imposto aqui na América Latina, que houve uma desqualificação e um refluxo do sindicalismo em várias partes do mundo, né? Então, até porque por conta mesmo da mudança estrutural da indústria, do processo produtivo e da relação mesmo entre patrões e empregados. Aqui no caso do jornalista, porque, na sua opinião, você que é uma jornalista experiente, que tem essa visão do passado, a vivência desse passado que a gente teve, né, da década de 80 e 90, e agora, com esse ambiente comunicacional, como é que você vê essa possibilidade, essa fragmentação? Como é que você vê a categoria de jornalista? Você que tem uma visão, inclusive, dos três lados do balcão. Eu diria três lados do quê? É do próprio sindicato, é da categoria em si e também da academia, né? Que é como um ambiente dos estudantes, dos futuros jornalistas. Como é que você vê isso? Eu acho, a minha angústia praticamente desde que eu entrei na UF, ou seja, há mais de 20 anos, e cada vez mais, né? Porque eu acho que a situação mudou muito com a internet, né? Com uma fragmentação também muito grande, né, e que também se abriram novas possibilidades, né, de
de trabalhar, mas aí não de emprego exatamente, né, de iniciativas que eventualmente possam resultar, como o tal crowdfunding, né, enfim, projetos em que você lança uma proposta de reportagem na internet e aquilo ali é bancado por um grupo de pessoas e você vai, mas é uma coisa muito precária, né? Você tem ali, você trabalha por aquele período e depois você não sabe se vai continuar e é, enfim, uma instabilidade muito grande se você pensar em termos de sobrevivência e tal. Mas acho que, assim, há um lado que é uma atomização do que é o trabalho jornalístico. Antigamente você tinha mais ou menos uma segurança, o que é fazer um jornal impresso, o que é uma rádio, o que é uma TV e tal. Com a internet a coisa se modifica muito, inclusive a questão do ritmo, né, das rotinas, né, você antigamente tinha um horário para fechamento, agora você tem praticamente, quer dizer, você não vai dizer que é um fluxo contínuo, porque na verdade não é, você tem momentos ali de realimentar as páginas, mas você tem um trabalho muito mais acelerado e um desgaste muito maior, né? E ao mesmo tempo um apelo muito maior, assim, de muito... capacidade, né, a profusão de fontes, você tem que saber selecionar, porque senão você está dando vazão a boatos, é uma coisa, realmente se complica muito a tarefa do jornalista. Mas eu acho que, além disso, tem também essas novas gerações aí que estão começando, né, que estão entrando na universidade, uma parcela delas está muito encantada com esse transbordamento, com essa florescimento de um determinado nível, né, de participação política que é afastado de partidos, afastado das instituições tradicionais e tal, achando que isso daí pode ser um desabrochar, pode ser inaugurar uma nova era e tal, o que eu acho muito complicado. E assim, junto com isso, vai criticar o próprio jornalismo. Quer dizer, tem muitos alunos meus, por exemplo, que, assim, eu diria que odeiam o jornalismo, entendeu? É muito engraçado porque eles estão fazendo jornalismo. Mas, assim, eles odeiam a mídia. Uma contradição. Né? Aquela coisa, a mídia é fascista. E a mídia não é fascista. A mídia pode ser muitas coisas. Eu, por exemplo, eu também sou colaboradora do Observatório da Imprensa. Aliás, escrevi bastante artigos, né, muitos artigos nesse período aí das manifestações e tal, e insistindo muito flagrantemente contra, né, determinadas atitudes que vinham, inclusive, dessas iniciativas de mídia alternativa, como a mídia ninja. A mídia ninja, principalmente, porque era que teve mais expressão, né? Mas várias outras ali, porque claramente eles faziam, eles trocavam o sinal, né? Quer dizer, se a grande imprensa deturpa coisas, força uma barra, às vezes mente, manipula de uma maneira antiética até, eles faziam exatamente a mesma coisa com o sinal trocado. Então, assim, eu digo, bom, eu não quero, como disse o Pablo Capilé na época, né, quando fez aquela famosa entrevista para o Roda Viva, né? As múltiplas parcialidades, porque ele condena essa noção da imparcialidade da mídia, que, claro, é um discurso que no fim você vai ver que é vazio, né? De fato, a imprensa tem o seu lado e vai tentar mascarar esse lado. Bom, ele diz, bom, então vamos aí fazer florescer as múltiplas parcialidades, mas assim, as múltiplas parcialidades acabam sendo, em vez de você ter várias verdades, você tem várias mentiras, né? Porque no fundo você não está querendo apurar, você não está baseado em fatos, você está querendo vender uma ideia. Você está querendo confrontar. Por exemplo, eu acho que é muito claro para mim, assim, ficou muito claro até porque eu assisti, né, certas cenas assim em loco mesmo, a maneira pela qual eles filmam as coisas com aquele celular ali e tal, eles jogam o celular na cara do policial, que é tipicamente uma provocação, entendeu? Você não precisa provocar um policial para o policial sair do seu limite de uso da força. Ele já vai sair porque... Ele interfere, né? Ele interfere. Por que o senhor está batendo nele? Não, e assim, flagrantemente, é uma coisa assim, na cara, né? Para que aquilo? Quer dizer, aquilo ali é uma maneira, é uma estética também, mas é uma forma de provocar para que praticamente você seja vítima de uma violência e depois denuncia essa violência de você não acha que realmente... A questão do jornalista, da categoria, você como diretora do sindicato, né? Não. Comissão de ética. Não, comissão de ética é autônoma, por favor, é outra coisa. Comissão de ética, mas membro, né, da entidade, certo? Sou membro da entidade, sim, mas a comissão de ética é autônoma. Aliás, isso precisa ficar muito claro, porque senão as pessoas ficam achando que a gente é subordinado e definitivamente não é. Enfim. Mas eu queria saber como é que você vê a participação do jornalista em geral em relação ao sindicato. Que nos últimos tempos, você vê, tem 800 assinaturas desse movimento pedindo afastamento da diretoria e tal. Eu queria saber se isso é representativo em termos de... E mesmo, se como é que é a participação... Porque a impressão que eu tenho é que os jornalistas não participam
das assembleias, de uma maneira geral, de uma maneira sistemática? Não, olha, eu posso dizer do tempo que eu trabalhei, quando eu trabalhava, que era lá atrás. Atualmente, tem essa defasagem de 20 anos ali, eu realmente não acompanhei, não sei se houve em algum momento, nesse tempo todo, não acredito que tenha havido, porque eu teria tido informações através mesmo dos alunos que passam a trabalhar nas empresas e tal. O sindicato nunca teve grande, né, atuação, a não ser em alguns momentos da vida política nacional, assim, muito específicos, ou no período das greves, que foi na metade final dos anos 80, em que a própria ABI cedeu o auditório ali, enchia aquele auditório do 9º andar, enfim, mas era um período político diferente do que a gente vive hoje, né, do que a gente passou a viver nos últimos 20 anos. Eu acredito, por exemplo, eu acho que esse movimento é representativo, você não pode jogar fora quase 900 assinaturas, por mais que se possa considerar que parte dessas pessoas não esteja com muita clareza, está assinando uma coisa que é um protesto contra certas atitudes da diretoria, mas que não obrigatoriamente significaria que essa diretoria deveria ser afastada. Enfim, mas o pedido é esse, então você está assinando, você está confirmando isso. Mas eu acho, inclusive, por esse aspecto, muito positivo, que finalmente as pessoas se mobilizem. Uma coisa que, inclusive, eu cheguei a escrever no artigo que eu escrevi para o Observatório agora, essa semana passada, foi que eu vi várias pessoas, e aí pessoas que não queriam, e eu acho que é um aspecto relevante de se sublinhar, muitas pessoas que fazem críticas à diretoria, mas que também apoiam em vários outros aspectos, inclusive na questão da luta salarial e tudo, né? De algumas conquistas que não estavam sendo obtidas nos últimos anos, pelo relato de pessoas que estão trabalhando há mais de 10 anos nas empresas e tal, elas não queriam aparecer porque temiam por represálias. Quer dizer assim, eu posso ficar queimada aqui, eu posso começar, né, ficar marcado, e isso daí no ambiente interno é complicado. E aí o que acontece? Essas pessoas diziam, olha, eu gostaria de ver esse monte de gente lutar por salário, lutar por condições de trabalho. Tem que se voltar para o exatamente, quer dizer, não é... E aquilo, e eu botei isso no artigo, eu acho que isso aí eu sei aí de experiência própria. Não tem nada mais fácil do que lutar contra o sindicato. O sindicato é a parte mais fraca disso tudo, né? Sobretudo este sindicato, né? Um sindicato dos metalúrgicos, né? Que tem uma outra força, que tem um outro peso na sociedade. Mas esse sindicato, que é tradicionalmente mais fraco mesmo, por causa da própria profissão e da atomização que tem havido nos últimos anos também, é facílimo lutar contra ele. Agora, está lutando contra ele no sentido de que você não nos representa, etc. Mas quem é que vai representar na hora de lutar com aquilo que é uma demanda muito objetiva? Agora, por exemplo, na Copa do Mundo, né, a exploração a que as pessoas foram submetidas, né, com trabalhar sem folga e etc., alguém tem que defender isso. Essa é uma luta coletiva. Queria até aproveitar essa oportunidade para fazer um comentário também, Silvia, porque, na verdade, assim, a gente viu, mais recentemente agora, coisa de período 2 meses para cá, muitas demissões. RBS, no Sul, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora, né? CNT agora, acabou com o Departamento de Jornalismo no Rio, fala que vai acabar também em São Paulo, só vai ficar Brasília, ou só vai ficar Brasília e permanecer em São Paulo, enfim. E também o Terra, 100 jornalistas demitidos no site Terra. E só um parênteses também, só um particular, todas essas empresas recebem, inclusive, publicidade oficial do governo. Eu acho isso curioso, porque todas as categorias, quando você vê que tem demissão em massa, e no caso de jornalismo, 100 pessoas é uma demissão em massa, claro que é, você vê uma mobilização, ou seja, do sindicato, de uma outra entidade representativa, uma categoria para poder reincorporar e reabsorver. A comunicação, na medida em que ela vai se expandindo, como você está falando, né, se expande por outras áreas, seja aqui do Mídia Ninja, alguns, particularmente aqui do Conexão e outros similares que temos por aí, à medida que ela vai se ampliando, e isso se faz necessário que você absorva mão de obra e que essa mão de obra seja redistribuída, você continua tendo essa concentração de poder, inclusive na questão financeira e da pública, e dos mesmos órgãos, que acabam usando isso, talvez, muito para indenizar pessoal. E aí eu fico perguntando por que essa turma, com essa energia, que é bacana e é louvável essa energia desse grupo hoje, que vai, se reúne e tal, mesmo que a maioria no Facebook, mas que se reúne, que briga, e que também não olha um pouco para cima e reivindica dentro. Porque eu não vi a manifestação desse grupo com relação à CNT. Parece que só uma jornalista, por estar grávida, não foi demitida ainda. Veja bem. O Terra mandou 100 embora. Por que esse grupo não reclama? Outro dia saiu uma nota, semana passada, que a Record, nessa história de ativista que agride, a Record mantinha coletes à prova de bala vencidos. E aí vamos falar outra coisa.
gente estava falando aqui do cinegrafista, que a gente, é o Marco, é o Edson Luiz dessa história, né? O caso do Santiago, que morreu. Ele morreu, ele estava fora do horário de trabalho e sem os equipamentos. Ou a gente não pode falar isso? Ou não convém falar isso? Então, assim, convém sim, temos que falar isso. E aí esse grupo tem que reagir, tem que fazer. Para essa pauta ser uma pauta atraente, uma pauta ampla, uma pauta honesta, isso tem que ser colocado, isso tem que ser exposto. Senão a gente fica muito parcial, senão a gente vai falar do sindicato. E aí fica parecendo que está falando do sindicato, porque interessa ao patronato que fale do sindicato. E eu tenho certeza que, pela qualidade das pessoas que estão ali, isso não é verdade. Mas então essas pessoas têm que brigar para ampliar essa pauta. Eu queria que você comentasse também sobre isso, Silvio. Não tenho dúvida disso. Eu acho que, assim, por que não se briga por essas outras coisas? É porque é aí que o bicho pega a sério, né? Quer dizer, você está diretamente confrontando a sua chefia imediata, eventualmente, né? Ou outros que não estão ali no ambiente da redação, mas que são os que movem os cordões. Então, assim, é esse enfrentamento que é o calcanhar de Aquiles o tempo todo, né? É ali que a coisa vai pegar, de fato. Portanto, eu acho que não dá... É claro que esse movimento surge por causa de uma indignação, por causa de uma situação, como eu estava puxando essa história desde antes, eu acho que não é gratuito que surge agora, não foi assim por acaso, não foi de repente. Eu acho assim, foi a gota d'água, essa tal reunião lá em que degenerou para isso tudo, mas porque já havia todo, ao longo de um ano, desde antes, inclusive, da posse. Quero até lembrar o seguinte, assim, para mim, eu não participei da campanha, absolutamente, nem teria tempo para isso, mas fiquei só acompanhando eventualmente alguma coisa na internet, mas, assim, não tinha muita expectativa mesmo. Pensava assim, não, são 4 chapas, para mim já foi uma surpresa. Quanta gente quer ser diretor do sindicato? No meu tempo não tinha isso, né? Era uma dificuldade você montar uma chapa e tal. Então, 4 chapas, aí depois, quando eu vi a configuração, vi como é que era a história e vi que a Paula ganhou, enfim, a chapa que ela estava liderando, pensei assim, bom, ganhou, mas não ganhou. Por quê? Porque ela teve o maior número de votos, mas no total perdeu, né? Quer dizer, se 2 das 3 chapas não tivessem se dividido, ela não teria ganho, né? Então, assim, é basicamente isso, pensar como é que se rachou naquele momento, né? Por que não se conseguiu uma conciliação de tal maneira a enfrentar, então, esse bicho-papão que hoje é essa diretoria. É curioso isso, né? Quer dizer, você se divide achando que, claro, né, quem está dividido vai ganhar, eu vou ganhar, você vai ganhar e tal, de repente perde, e aí fica pensando, bom, então agora o que a gente vai fazer? Começa essa discussão, começa esse enfrentamento antes mesmo da posse, e vai se desenvolvendo e se aprofundando até chegar a esse... Bom, tem um ponto culminante do Santiago, quer dizer, seria o divisor de água dessa história, o Edson Luiz, como você diz, temos um cadáver, temos, né, a essa altura um mártir, né, porque acho, inclusive, importante dizer isso, assim, não se pode transformar o Santiago num mártir, porque o Santiago era um trabalhador. Eu acho que já é suficientemente grave o que aconteceu. Ele estava ali trabalhando e morreu. Inclusive tem esse aspecto que não pode ser negligenciado, embora eu sempre vá relativizar, até me lembro que eu escrevi um artigo nessa época, foi publicado no Globo e republicado no Observatório, falando que, assim, claro, ele estava sem capacete, sem colete, enfim, sem a proteção necessária, mas aquele rojão poderia pegar em qualquer um, ou poderia não pegar em ninguém. Não ou seja, minimiza, né? Não é uma coisa. Agora, poderia ser, eu sempre me lembro daquele velhote que estava passando entre os 2 rapazes, né, que um está passando para o outro rojão naquele momento que congela a imagem ali, e ele está atravessando ali, está subindo com dificuldade aquele meio-fio alto, né, da praça ali. Eu pensei, pô, se fosse assim, 1 minuto depois, podia ser ele o atingido, porque ele estaria cruzando talvez aí aquele momento. As pessoas não andam por aí de capacete. Quer dizer, aquilo ali não era uma guerra entre polícia de um lado e manifestantes do outro. Tinha pessoas quaisquer passando ali no meio. E de repente, poderia ter sido uma vítima comum ali. Agora, o fato de ter sido um cinegrafista, que estava sem o equipamento e tal, é significativo. Quer dizer, claro, você não pode negligenciar esse aspecto. Só que, assim, morreu, obviamente, tem muita gente que diz assim, ele morreu porque estava sem capacete. Não, ele morreu porque atiraram no rojão, claro, por favor. Lógico, né? Não vamos fazer Madame Satã que falava isso, né? Culpar o mundo. Não, assim não, e Madame Satã falava, né? Eu não matei, eu só fiz o buraco, quem matou foi Deus, né? É muito cínico e tal, mas é verdade, às vezes você atira e o cara não morre, e outras vezes o cara tropeça, bate cabeça no meio-fio e morre, enfim, Deus é que está matando ou salvando as pessoas. Mas então, tirando o cinismo de lado, claro, se você não tivesse a iniciativa lamentável do sujeito lançar um rojão e mais ainda, sem a menor noção de que aquilo podia pegar em alguém e o que
provavelmente ele estava querendo visar a polícia que estava em frente, só que no meio do caminho tinha o Santiago. O fato... Não, desculpa. Não, assim, só para concluir. O fato, assim, ele já é suficientemente... O que me irrita bastante nesse tipo de abordagem é assim, as coisas já são suficientemente graves para você acusar e apontar o absurdo da situação. Não precisa exagerar, não precisa dizer que é um Marte. Ele não é um Marte, ele era um trabalhador que estava ali, num lugar, fazendo o trabalho dele, sem as condições adequadas, e foi atingido fatalmente, e isso é gravíssimo. E ponto. Agora, não vamos eleger uma estátua dizendo que ele estava lutando pelas liberdades democráticas ou pela liberdade de expressão. Ele estava fazendo o seu trabalho. É simples assim. E é grave assim, né? O fato dele não poder exercer a sua profissão em condições de segurança. E nem dá para dizer que os outros dois que colocaram o Rojão também estavam defendendo a liberdade democrática. Não, estavam ali para fazer bobagem. Lógico, enfim, completamente desorientado. Você vê depois pelas entrevistas e tal, que são pessoas que não têm... Assim, essas pessoas, eu fico muito constrangida de ver esse movimento todo que tem consequências políticas que ultrapassam, inclusive, aquilo que as pessoas podem estar vislumbrando, né? Quando detonam as coisas, ou mesmo quando tentam promover atentados, como aparentemente era o que ia acontecer antes da prisão preventiva desse grupo que ia promover alguma manifestação na final da Copa, né, no dia da decisão da Copa, não perceber com clareza o que eles pretendem e talvez eles não perceberem o que esse tipo de ação, como quebrar banco e abrigo de ônibus, incendiar lixeiras, incendiar ônibus, etc., pode significar, porque se fala muito assim, todo mundo que defendia essas ações dizia assim, protestar não é crime e tal, e dizia assim, uma vida vale mais do que uma vidraça. Certamente uma vida vale mais do que uma vidraça. O problema não é a vidraça quebrada, é o caos que se instala e que facilita o governo, por exemplo, propor uma lei antiterrorismo. Entende? Vai na esteira, porque isso faz recrudescer no público que quer ir trabalhar e voltar para casa, a ideia... algo não previsto que piora. Sim, só piora. E aí, mas só para você dizer, olha só como isso aqui é uma ditadura, porque eu não posso sair quebrando tudo que vem alguém. Mas óbvio que você não pode... Voltando né? à questão específica dos jornalistas, né, o lado positivo seria, se há um aspecto positivo dessa movimentação dos jornalistas, Fábio, é o fato de se mobilizarem para a categoria, enfim, debater, né? Arejar as discussões dos vários temas, etc. O problema é que a gente também não pode perder de vista coisas que nós perdemos nos últimos anos, né? E que ficaram reticentes, parece que no limbo, como se, por exemplo, o Conselho Federal de Jornalismo, né? Que era uma proposta que está aí. A gente não sabe como é que isso vai nós vamos abandonar essa luta, né? Essa questão, né? A questão da regulamentação dos meios de comunicação, que a grande imprensa e muitos jornalistas acabam também assumindo o discurso que é censura, né? Então, só a título de parênteses, eu queria sugerir a leitura de 3 livros que eu andei lendo recentemente, que um se chama Corrupção da Opinião Pública, de 2 professores de Minas Gerais, da editora Boitempo. O outro é A Ironia da Liberdade de Expressão, do Owen Fis, que é um constitucionalista dos Estados Unidos, um professor que estuda a primeira emenda lá nos Estados Unidos sobre liberdade de expressão, né? Esses livros, simplesmente, resumindo, eles estão dizendo que aqui no Brasil está interditada o debate, a discussão sobre a questão da liberdade de expressão de uma maneira mais profunda, mais ampla, entendeu? E aí você vê a imprensa sempre definindo a liberdade da imprensa e não a liberdade de imprensa em geral, né? Pode parecer um discurso, esse que eu estou falando agora, que é um discurso assim, vou dizer, porque os colegas jornalistas parece que muitos não querem aprofundar essas discussões, né, da questão da regulamentação dos meios de comunicação, por exemplo, né? Que a grande imprensa aqui no Brasil interditou esse debate. É um tabu que não pode nem... dizendo que já rotulando isso como censura, né? Então eu queria colocar essas questões também como isso fazendo parte desse contexto mais onde esses problemas todos estão implicados, sabe? Eles acabam se mesclando, né? Inclusive caindo nessa questão da divisão dos jornalistas em sindicatos, em associações, sabe? Nós vamos alguns que defendem sindicatos para assessores de imprensa, sindicatos para jornalistas. De empresa pública, de empresa privada? Onde é que vai parar isso, né? Não, sindicatos dos jornalistas dos grandes meios de comunicação.
A gente retorna agora para o nosso papo, nosso debate aqui em Conexão Jornalismo. Desculpamos, pedindo desculpa para as pessoas que estavam acompanhando. Houve uma interrupção, um problema com a internet, com a GVT, mas estamos de volta. E a gente lembra que esse vídeo vai estar disponibilizado na íntegra, e logicamente sem esses intervalos. Em seguida a gente vai editar e vai disponibilizar para as pessoas que quiserem acompanhar o que está acontecendo com o Sindicato dos Jornalistas, com a categoria dos jornalistas, enfim. E a gente retorna aqui com o Álvaro, que estava falando, uma ideia muito interessante sobre uma cooperativa de jornalistas. Eu estava dizendo, no lastro desses últimos acontecimentos, né, inclusive dessas ideias que têm aparecido de se sugerir criar sindicatos separados, sindicato para assessor de imprensa, sindicato para... Enfim, e também no contexto de demissões de várias empresas, né? Ou seja, nós estamos tendo uma mudança no mercado profissional bastante intensa, né, nos últimos anos. E aí eu falei, estou lançando aqui a ideia, não sei se é como seria isso, de cooperativa de jornalistas, que não seria uma coisa incompatível com nada do que existe atualmente no mercado, assim como tem cooperativas de outros profissionais, de outras categorias de serviços, né? E pode ser uma tendência. Nós temos cooperativas de jornalistas para trabalhar para assessoria de imprensa, para grandes meios de comunicação, enfim, para diversos tipos de atividades ligadas ao jornalismo e à consultoria de comunicação em geral. Isso tudo, logicamente, para conter, tá vendo? A gente sabe que hoje tem um esvaziamento das redações. Eu queria deixar claro que isso não seria nada para se contrapor a empresas, porque poderia se conviver as pessoas que defendem tanto o mercado, né? Mercado capitalista, as atividades de mercado, né? Por que não podemos criar formas de convivência e instituir organizações para preencher lacunas, né, no mercado de trabalho, né? Interessante. E os cooperativados não seriam outros sindicalizados, seriam sindicalizados do nosso sindicato, né? Mas é isso que eu queria. Até isso me ocorreu vindo para participar do programa. Está registrada, com certeza. Essa coisa de cooperativas, que pode ser uma tendência um dia, né? A gente formar, para a gente se ajudar, né? E se ajudar não é no sentido assistencialista, não. É no sentido criativo de produzir coisas interessantes para o leitor, para o telespectador, para a sociedade. Uma contribuição para a sociedade. Legal, Álvaro, é o seguinte, são as ideias que surgem no sentido primeiro, de aproximar, de privilegiar, de resgatar essa atividade, que a gente sabe que ela está, né? Ela não vem sendo bem tratada. E também tem uma outra questão, também o diálogo, né? E eu acho que é o que está faltando nesse momento que a gente está discutindo, é exatamente o diálogo. Quando um grupo se fecha, o grupo está determinado a destituir uma diretoria legitimamente eleita, isso é muito ruim. Até eu disse outro dia, muita gente até me criticou, mas eu vou repetir. Eu acho que a questão da destituição, da derrubada, do golpe, do impeachment, isso está muito próximo, na verdade, na realidade, das empresas. A TV Globo, no passado, ela teve que fazer uma meia-culpa sobre isso. Isso é muito próprio do patronato. Eu acho que não é legal quando os jornalistas, de repente, eles defendem, eles assumem esse discurso. Não é legal. É cara de golpe, é cheiro de golpe. Tem eleição daqui a 2 anos, por que não tentar uma nova proposta? Já que tem um grupo tão unido, 900 pessoas, seria um banho, na verdade, né, de uma eleição, teve 100 e poucos votos a diretoria que foi eleita, quer dizer, então acho que a hora disso, acho que é chamar para isso, ideias, propostas, o diálogo. Justamente, acho que foram 430 votos, mais ou menos, no total, né? 430 votos? 143, rigorosamente, os votos da chapa vencedora e mais 95, 94, 91, alguma coisa do gênero. Ou seja, você tem um universo de pouco mais de 430 pessoas votando. Se você tem esse movimento com quase 900 assinaturas, imagina... Bom, claro que do outro lado, que apoia a diretoria, também tem um outro movimento que não é tão magnífico assim, não é tão exuberante em termos, inclusive, de apoios de jornalistas, porque tem apoios, claro, né, de outras pessoas, de sociólogos, etc., mas que não estão ali pensando no sindicato como alguma coisa que transcende o seu nível estritamente corporativo, o que eu acho que é uma coisa positiva também, sobretudo o sindicato de jornalistas, né? Aliás, eu me lembro muito bem quando eu participava antes, né, nos anos 80, e estava começando a ficar em pauta essa questão da democratização da comunicação, a necessidade da gente colocar o sindicato nessa luta mesmo, né, de fazer, inclusive viabilizar, uma época pré-internet, parece pré-histórica, né, mas assim, de viabilizar a democratização da comunicação na prática com edições de não só de jornais, como de matérias que não foram publicadas e
por motivos variados, por censura interna, ou o que fosse, que pudessem ser viabilizadas, né, divulgadas de uma outra forma, e hoje com a internet, com muito mais possibilidade, a gente teria de fazer isso. Quer dizer, botar o sindicato como uma entidade que, obviamente, vai defender os interesses da categoria e interesses esses mais imediatos mesmo, de condições de trabalho, de salário e tudo mais, mas também a questão da democratização da comunicação e de apresentar outras possibilidades de se cobrir um determinado fato, divulgar fatos que não ampliar, que foram, essa né, massa de trabalhadores. Exatamente. Agora, o que eu acho que é importante ressaltar, quer dizer, é claro que eu acho que é muito significativo você ter um movimento como esse, independentemente do motivo que tenha levado a que ele surja e tal, mas, justamente, se você apresenta esse grupo de pessoas, né, fortalecido e contestando e tal, se você traz para o diálogo é uma coisa, se você cria uma situação de impasse, né, de que eu quero destituir a diretoria, e é só o que eu quero e não adianta, esse sindicato, por exemplo, foi, como foi dito na plenária, né, esse sindicato já está morto, né? Você já não reconhecer, você passar o atestado de que, independentemente do resultado, se houver possibilidade de fato de destituição, ou se essa possibilidade não se verificar, porque não há legalmente os trâmites que têm que ser cumpridos, acabam não podendo resultar, né, na realização dessa proposta, então você simplesmente se afasta e desconhece, você, na verdade, não está aberto ao diálogo. E eu acho assim, uma coisa que eu tenho percebido em algumas manifestações, sobretudo em Facebook, eu fico observando comentários e tal, é que assim, tudo é posto, tudo que essa diretoria faz é posto sob suspeita. Quer dizer, não é o fato de que assim, houve erros, eu particularmente mesmo, minha opinião particular, e a opinião da Comissão de Ética pela sua manifestação no relatório que foi divulgado, é que houve erros mesmo, quer dizer, houve inabilidade, houve incapacidade de lidar com determinados conflitos, etc., que resultaram também, que foram ajudando a se criar esse quadro de conflito. Mas, assim, se você reconhece isso, e se a diretoria, mesmo depois de um longo processo, mesmo com dificuldade, mesmo com os conflitos internos, etc., ela consegue tirar um documento em que reconhece que errou e pede desculpas, formalmente pede desculpas, isso é posto sob suspeita no sentido de que isso aí não é verdade, isso daí não é para valer. E fica muito difícil, porque assim, qualquer movimento que seja feito é desqualificado pelo fato de que, no fundo, há uma outra intenção. Aí realmente não há possibilidade. Quer dizer, se a gente chama para o diálogo, e aí quando eu estou falando da gente, aí em geral, né, se você abre a possibilidade, aproveita o fato de que esse monte de gente resolveu se manifestar, resolveu sair do seu conforto, né, da sua rotina, da sua descrença, de achar que não vale a pena participar. E surge, né, com essa necessidade de participação, de contestação e tal, você tem que aproveitar isso para o diálogo. Se não se aproveita, se fica o tempo todo numa tentativa de desqualificação, de acusação, como infelizmente eu tenho visto na internet, as manifestações, na grande maioria dos casos, é exatamente nesse sentido, a gente perde uma oportunidade enorme de fazer com que finalmente essa categoria, depois de tantos anos, consiga se tornar participante ativa de um processo que vai reverter com todos os conflitos, e eu acho que o fundamental é isso, vai reverter em seu benefício, de alguma forma vai reverter em seu benefício, e é preciso conviver com a diferença, não tem como. A democracia é exatamente isso, é por isso, inclusive essas pessoas contestam, né, todos esses ativistas, por exemplo, que falam que nós estamos numa ditadura, num estado de exceção, etc. e tal. Caramba, se nós vivemos numa democracia, e nós vivemos numa democracia, e só podemos dizer isso com tranquilidade, sobretudo nós que vivemos sob ditadura e sabemos o que isso significa, nós não podemos desconhecer que democracia é conflito, ou seja, é conviver com o contraditório, é conviver com a sua diferença. Se você diz assim, bom, eu convivo numa democracia, mas só vale o que eu estou querendo, aí você também não convive numa democracia. Você está querendo mudar os sinais, né? Simplesmente inverter uma situação de mando, o que não é a melhor saída, né? Você foi um ponto muito interessante. Quer dizer, essa é uma oportunidade para o sindicato se transformar num espaço também para além das questões trabalhistas, ou seja, o sindicato não pode só funcionar como sendo o polo contra os patrões, sabe? Quer dizer, o sindicato ele pode se transformar num espaço de produção de conteúdo de coisas, de aperfeiçoamento, de qualificação. Qualificação profissional, produção intelectual, né? Isso neutralizaria a ambivalência inerente ao jornalismo, que é o que o jornalista acaba vivendo no seu dia a dia. O que é essa ambivalência? O jornalismo da grande imprensa é ambivalente porque, ao mesmo tempo que a notícia é uma mercadoria,
o jornalista ele está ali prestando um serviço para a sociedade, ele está ali sempre em defesa da sociedade. Porém, essa ambivalência é justamente o fato da notícia ser uma mercadoria, né? Então, isso você não pode fugir porque nós estamos vivendo um sistema capitalista. O jornalismo, a imprensa nasceu no século XV com o capitalismo. Então, a imprensa é uma atividade capitalista. O jornalismo é uma atividade do capitalismo. Isso é inegável. Quer dizer o seguinte, que essa ambivalência ela seria neutralizada num espaço onde os jornalistas iriam poder fazer coisas, produzir coisas para além da simples luta sindical de natureza trabalhista, sabe? Então, um momento, acho que é um momento interessante de a gente aproveitar para a gente... E sobretudo... incentivar o sindicato a promover atividades lá que as pessoas possam fazer. E isso de mercadoria, claro, né? Quer dizer, tudo no capitalismo é ou tende a ser mercadoria, até o tempo, né? O tempo é dinheiro. Imagina, o tempo que é uma coisa, o que é o tempo? Uma questão filosófica, o tempo é dinheiro. Para o capitalista, né? Nós valemos o que nós usamos, nós valemos o nosso salário, mas assim, nada é estritamente isso, porque senão o capitalismo teria vencido, aí seria a tese vitoriosa do fim da história e tal. Quer dizer, toda mercadoria tem alguma coisa que transcende seu valor mercantil estritamente, né? Quer dizer, você tem desejo. E, sobretudo, o jornalismo. Não, claro, bem simbólicos. O jornalismo trabalha com bens simbólicos, né? Como a arte, enfim, também é transformada em mercadoria, mas tem algum valor transcendental a isso. E um bem simbólico como é uma notícia, né? Ou seja, você produz discursos, né? Produz maneiras diferentes de interpretar um mesmo fato. Então, quer dizer, tudo isso faz com que o trabalho transcenda aquilo que é o imediatamente visível ali e palpável, que é quanto eu estou produzindo, quanto é que isso vai valer em termos de anúncio, em termos de dinheiro e tal, para eu manter a minha empresa. Enfim, isso é uma coisa que transcende. E justamente nesse sentido do que transcende é que pode ser articulada uma proposta de investir em alternativas mesmo, né, em ampliar o espectro, o alcance, né, da divulgação de informações. E o outro ponto é isso que você falou, né, Silvia, da diferença, né, você não só incentivar as manifestações diferentes, aceitar, conviver com as diferenças, porque nós temos uma tendência no jornalismo aos supostos consensos, né, isso mesmo que está acontecendo, pela quantidade de assinaturas, pessoas que se manifestaram nas redes sociais, né, parecendo que é a categoria toda. Né? Isso é perigoso também, né, porque esses... Não, foi o que eu falei, tem muita gente que não está se manifestando, tem algumas pessoas que estão se manifestando, mas não estão assinando manifesto nem nada, mas estão publicamente dando seus pontos de vista, e outras pessoas que estão, eu converso com algumas delas, e que realmente se sentem, e não estou forçando uma barra para dizer, isso, nem estou dizendo que isso é tão representativo assim, mas eu acho que são indícios, porque são pessoas que estão falando também por outras, e que se sentem assim, um pouco intimidadas e tal. Acho que isso não pode se deixar de levar em conta, porque assim, o discurso que está prevalecendo parece que é o discurso que existe. Somos nós e eles e acabou-se. Não acho que seja assim. Existe um meio termo, e esse meio termo, aliás, eu vi uma publicação no Jornalistas e Companhia que eu achei muito ruim, porque parece que existem esses dois grupos, né? A diretoria do sindicato de um lado e esse grupo de jornalistas do outro, e não tem um meio de campo. E tem um meio de campo que não é pouca coisa e que se manifestou na própria plenária pelas informações que eu obtive. Infelizmente não pude vir porque eu estava, enfim, ia fazer um exame e estava internado e tal, mas assim, do contrário, teria ido, se tivesse sido na segunda-feira, teria ido, até mesmo para ler o nosso relatório lá da Comissão de Ética, e várias pessoas que eu conheço que participaram dessa plenária falaram e intervieram nos discursos ali, e fazendo críticas à diretoria e tal, mas deixando claro que também não estavam apoiando a discussão. Na verdade, assim, a convergência é muito maior, seria muito maior, inclusive, se não fosse pela questão principal, que é a necessidade ou desejo de destituir a categoria, o sindicato representativo. Quer dizer, na verdade, todas até as reivindicações eventuais que tem ali, as questões da polêmica envolvendo os ativistas, tudo isso agrega, né? Quando fala na questão da destituição, do impeachment, e ali, certamente, com certeza, perde-se muito do apoio que poderia ter, inclusive de pessoas que estão ali dentro, que é sabido disso. Enfim, é a questão. Mas, para a gente finalizar, enquanto a GVT nos permite, finalizar aqui com delicadeza, Álvaro, queria que você fizesse o seu encerramento, depois passamos para a Silvia.
Eu acho, pô, é muito legal essa iniciativa da Conexão, né, para a gente continuar debatendo. E a gente não deve ter medo de manifestar as opiniões. Claro que é compreensível as pessoas se inibirem em determinadas situações, né, ou por falta de experiência, ou por medo de alguma represália no âmbito do seu local de trabalho, etc. Eu já estou ficando mais velho, eu não tenho muito medo de, mesmo errando, podendo estar errado em algumas posições, algumas tentativas de compreender determinado fenômeno que está acontecendo, né? Essas manifestações mesmo, né, que ocorreram há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, deixou muita gente atônita, né? E é difícil fazer previsões. Então, acho que o que eu queria convidar os colegas jornalistas para fazer uma reflexão e a gente não reduzir o debate do isso ou aquilo, sabe? Como a Silvia falou, né? A gente tem vários aspectos a se considerar aí, e democracia, é bom a gente defender esses princípios aí que estão a diretoria eleita dentro dos padrões aí que a gente reconhece, né? Então é isso. Queria agradecer minha participação aí, tá, Fábio? Isso aí. Bem, eu acho que assim, o que eu poderia dizer, assim, antes de mais nada, acho que é importante ressaltar, reiterar, que a Comissão de Ética é autônoma, mesmo ela, inclusive, as pessoas que votaram no nosso mandato, acho que é importante dizer isso, pertence a quem nos elegeu. É uma eleição individualizada, né? Tem, claro, né, as pessoas são indicadas pelas chapas, mas a votação ocorre no mesmo momento, mas são cédulas à parte e são indicadas ali os membros da comissão de ética, que, portanto, e a nossa comissão de ética, de fato, foi heterogênea e vai continuar sendo. Houve a saída, a Yara Cruz pediu afastamento da comissão, tem os motivos dela, eu acho que é legítimo pedir, só não acho legítimo dizer que não assina o documento, porque, afinal de contas, ela participou de toda a discussão que resultou no nosso relatório. Enfim, mas vai ser substituído por uma outra pessoa que foi indicada também por uma chapa que não é a vencedora. Então, assim, há uma autonomia e essa autonomia tem que ser preservada. A comissão de ética só não pode admitir que seja impedida de trabalhar, que haja interferência da direção do sindicato para que haja um constrangimento e tal, e isso definitivamente, pelo menos até o momento, absolutamente não houve. Pelo contrário, até houve algumas demandas que nós acabamos não acolhendo, porque achamos que não era pertinente. Enfim, isso por um lado eu acho que é preciso ficar claro para quem estiver ouvindo, para quem puder ouvir futuramente, né, quando acessar o link aí, para ficar esclarecido, porque há realmente muita confusão em torno do papel da comissão de ética. Então, eu acho que tem que se esclarecer isso. E a outra coisa é que realmente eu aí digo isso, claro, em meu nome próprio, não vou falar em nome do coletivo, mas acho que é uma coisa consensual, francamente, que a gente não pode perder essa oportunidade para trazer as pessoas para o debate. Se tanta gente está se mexendo, é porque há uma insatisfação, e é legítima essa insatisfação, e isso tem que ser discutido com honestidade. Não pode ser uma coisa que vá delimitar posições e cristalizar posições, porque aí realmente a gente não consegue avançar. E isso só pode acarretar no prejuízo de uma entidade, porque aí independe de quem é que está comandando, de uma entidade que tem que ser utilizada em defesa da categoria. Se essa entidade é fragilizada, perde a categoria. Eu acho que isso daí não serve a quem é trabalhador das empresas de comunicação. Maravilha, a gente agradece. Agora, só queria lembrar uma coisa para as pessoas que estão acompanhando a gente, que está vendo um grupo está se cotizando para ajudar nosso amigo Bartolomeu Brito. Está numa situação muito difícil, penúria, um negócio muito já de algum tempo. Ele está internado, inclusive, no hospital. E a Elba Oechá, a Rosane Macedo, enfim, tem uma turma que está ajudando, está coletando, inclusive na página dos jornalistas do Rio de Janeiro, da Rosane Macedo, que está a conta onde está sendo arrecadado fundos para ajudar o nosso amigo Bartô. A gente agradece as pessoas que participaram, que acompanharam aqui. Esse vídeo vai estar disponibilizado aqui em Conexão, também no YouTube, e as pessoas devem, enfim, discutir e criticar e sugerir, para isso que a gente está aberto. Para isso nós somos jornalistas, a gente não quer, na verdade, unanimidade, a gente quer discutir, a gente quer polemizar, que é o nosso papel.
Um abraço para todo mundo e boa tarde.